Para você que nos acompanha nas redes sociais da Rádio Planetário, também da Rádio Líder FM, nosso programa de jornalismo, nós recebemos hoje aqui na nossa redação de jornalismo da Rádio Planetário, também Rádio Líder FM, o escritor espumosense César Augusto Pereira. Tem várias obras aí e na sua maioria, eu acho, falando aqui histórias, contando histórias do nosso município de Espumoso. E ele está sempre lançando obras, né, que contam um pouco, também que mexem com, né, imaginário popular. Aí temos aí a última obra dele, vai autografar ao vivo aqui pra gente, né, ao vivo não, mas vai autografar pra gente aqui, trouxe pra gente aqui, né. Aqui eu te deixar em primeira mão. Que é o Minhocão do Jacuí, Os Lagos Encantados. Esse Minhocão do Jacuí aqui já foi tema de vários debates aí, né, mexe com o imaginário popular, né, e também já teve alguns documentários gravados aqui também em Espumoso sobre essa lenda aqui, né, do Minhocão do Jacuí. E você já viu o Minhocão? Né? Muitas pessoas afirmam já ter visto, outras, né, dizem que é somente mesmo uma lenda, né, criada aqui para assustar crianças, para não irem ao rio, porque a gente sabe que Espumoso aqui, né, há anos atrás, hoje não tem mais, mas há muitos anos atrás aí, era aí, né, no verão, a criançada aí, o pessoal descia para o rio aí, né, para se refrescar, então os pais, né, com medo que acontecesse alguma coisa, trariam essa história que havia um minhocão ali, né, no rio Jacuí, e, enfim, que então as crianças ficassem longe, né. E outros pescadores também, moradores, enfim, pessoas que estiveram às margens do rio, dizem ter visto. E o César escreveu esse livro aqui, ó. E aí você pode encontrar esse livro aqui. Primeiramente, a gente vai falar tudo isso, sobre isso, né? A gente vai dar um bom dia aqui, né? Seja bem-vindo, César, à nossa programação. Obrigado. E vamos contar um pouquinho da história do escritor, né? Entre outras obras que você tem, essa aqui sobre o Minhocão. E você vai autografar ao vivo aqui pra gente, né? Isso. À frente das câmeras aqui, fazer uma dedicatória para nós aqui. Dedicatória ao nosso amigo Rodrigo, né? Isso. Amigo locutor, jornalista. Isso mesmo. Transmitindo muitas informações diariamente. E a gente acompanha você aí, Rádio Planetário, Rádio Líder FM, né? Trazendo notícias, digamos, de primeira mão. Para toda a nossa região. É importante estar atualizado com notícias verdadeiras, né? Isso mesmo. Saber o que é fato, o que é fake. Eu acredito que tanto a linguagem escrita, a linguagem oral, televisiva, enfim, a digital hoje em dia, né? Se tem muito apelo digital, é importante saber a verdade, saber ter informação, ter conhecimento, ter capacidade de separar o joio do trigo, né? Eu trabalho numa indústria também de moagem de trigo, a gente lida muito com a separação do joio do trigo, das impurezas. Então, a palavra também, você tem que saber separar o que é fato, o que é fake. Essa história do Minhocão é uma patranha, o que tem de verdade, o que tem de misticismo, o que tem de mistério. Enfim, é uma lenda que assim existe há mais de 80 anos aqui na região. E é importante manter viva essa chama. Porque a lenda é uma história que ninguém consegue provar, mas ela tem seu fundamento de verdade, né? Como você bem falou. E passar de geração para geração é interessante para manter a identidade, a cultura aqui do nosso povo viva, né? Eu vou autografar aqui então nosso amigo Rodrigo, ó. Vamos fazer ao vivo. Rodrigo, um pouco de nossas histórias. Nossas histórias e lendas da região do Espumoso, né? Que é uma terra que nos acolheu. Sim. E tem muitas histórias por emergir. Eu sempre brinco e às vezes converso com pessoas mais antigas em palestras, né? E quero comentar que eu não inventei um livro. Essa história aqui existe há mais de 80, 100 anos. Primeira vez foi vista aqui na região de Linha Santa Catarina, tem depoimento, né? E então, de pessoas que não tinham motivo nenhum, pessoas, algumas falecidas e outras não. E deixa eu só fazer a data de hoje, né? 22/5/2026. Então, todo autor procura o que? A imortalidade. E deixar essa história viva. Um dia eu não estarei mais aqui, talvez a gente tenha mais uma previsão de viver até 80, no máximo o homem vive até 100 anos. Mas assim, ó, Espumoso, com certeza, essa cidade pujante permanecerá. E bem antes de eu nascer, lá pelo início do povoado, quando existiam apenas as balsas, né? Que nós tínhamos aqui no início do povoamento, entre o Cruze, entre Espumoso e Itapera. O Passo Espumoso, O Passo Espumoso deu origem a toda essa lenda. Como você falou,
Tinha cachoeira, tinha espumas ali no tal do Poço do Pançudo, que antes de escrever o livro, o que eu fui? Eu fui lá com um grupo de minha filha, tinha a Júlia Pietra, que mora em Passo Fundo hoje, e nós fomos com um grupo de amigos ali, o Mânica, o seu Lema, ver a história do Pançudo. Era uma ilha, chegamos lá, tem uma ilha até hoje. Às vezes o pessoal de Itapériz Fumoso ali, meus amigos aí do Aeroclube, sobrevoam a cidade e de vez em quando uma foto linda aqui do município com aquela ilha de 5 a 7 hectares. Né? Aí fui ler alguns livros. Aí encontrei esse livro que eu quero mostrar para vocês, que é a história do Soledade das Seis Marias, das Pedras Preciosas e dos Monges Barbudos. Eu fui entender quem foram os monges barbudos que viveram aí no interior de Soledade, na região do Segredo, lá no período do século XIX, no período do Estado Novo, que foram dizimados, enfim, na época de Getúlio, não foram muito bem compreendidos. E aí eu acabei trazendo, como eu gosto de ler muito, né? Misturei essas lendas, peguei um pouco desse imaginário da cobra que ninguém conseguia provar com uma lenda verdadeira. Até tem documentários na RBS chamado Grito de Bamo, tem documentários, trabalhos de mestrado, de doutorado na Universidade de Santa Maria, na própria UPF, Unicruz, que pesquisadores que até hoje pesquisam aqui, ó, as histórias dos monges barbudos, que isso aqui é fato real aqui da região. E essa história regional, eu sempre tive curiosidade de estudar história geral, mas eu tinha curiosidade e uma carência em saber mais da nossa região, aqui da nossa terra, né, Rodrigo? Sim. E comecei a ler muito. E aí eu li esse livro para fazer aquele livro da cobra. Esse aqui, As Serpentes do Rio Grande do Sul, tive que ler sobre os ofídeos, né? Serpentes ovíparas, vivíparas. Então, para você chegar a construir conhecimento, não é só inventar coisas ou sair escrevendo sem sentido. Você tem que ter uma métrica. Pesquisas são muito importantes. Pesquisas são importantes, fundamentação teórica, né? Por isso que eu digo para o jovem de hoje é importante a leitura em todas as faixas etárias, porque o vocabulário você não aprende fazendo isso aqui, ó. Adoro o celular, também leio muito celular, mas só o tute hoje, que é o dedinho no celular. Rolando tela não desenvolve o cérebro, você não melhora teu vocabulário e não aumenta a capacidade cognitiva. Foco, atenção, essas sinapses cerebrais e todo esse processo que se dá no ser humano está provado cientificamente que a leitura é muito importante. Então nós aprendemos demais hoje, a gente está vendo uma era de inteligência artificial, de robótica, de IA, enfim, mas nós temos que também de repente dar uma respirada, dar uma pensada e pegar aquele velho e bom livro de cabeceira. Então, o ano passado, com o desafio do nosso amigo Mário César, vamos fazer a terceira edição. Bah, Mário, eu estou meio, tipo assim, estressado, não estou querendo voltar, mas pensei, cara, é um desafio de me reinventar. Aí eu mesmo acabei fazendo nesse livro, que você vai ter a oportunidade de pintar, inclusive, os Booby Goods ali, ó. Eu inventei 40 Booby Goods sobre o Monstro do Jacuí, os Lagos Encantados, para a garotada se divertir, junto com pai, mãe, avó, sobrinhos, você pode presentear alguém, para as pessoas lerem mais. E esse processo de você ler, pintar, o processo mais lúdico de desenhar, de desenvolver teu imaginário, é diferente do que só fazer tute ali no dedinho. Porque a criança hoje de um ano ela já está fazendo esse movimento aqui na tela, é incrível a capacidade cognitiva. Mas é preciso, às vezes, dar um passo atrás, porque as pessoas estão muito ansiosas, com muita fobia, então estão muito aceleradas. E o processo da leitura é importante para a pessoa manter o foco, manter a atenção concentrada e desenvolver essa capacidade que, para mim, é a maior capacidade que Deus nos deu. O que é a cultura? Deus nos deu uma coisa chamada a palavra cultura, que é para nos diferenciar dos demais animais, que é a capacidade de pensar, de agir, né, de se relacionar com os demais seres humanos e de criar. Então nós temos uma capacidade que nenhum outro ser humano, nenhum outro ser vivo na Terra tem, que é essa capacidade, né, que Deus diz assim, crescei-vos, né, e dominai a Terra. Então acredito que a leitura nos propicia isso. E viajar no tempo e no espaço. Um livro também é provado que você, quando você entra nos personagens, ou de uma novela, ou do conto, ou de um romance, você acaba, ou qualquer outra história, você acaba viajando no tempo.
Harry Potter, de J.K. Rowling, ela teve mais, se você vê a história de vida dela, fantástica. No pior período da vida dela, quando tudo estava acabado, ninguém queria ver aquela história daqueles bruxos, daquelas histórias mágicas, né? Até tem o Obelisk lá, que é parecido com a cobra Basilisk, né? Sim. Que é parecido com o monstro de Jacqui, um monstro tal. Cara, ninguém queria. Hoje ela se tornou bilionária escrevendo livro que é um conto, uma história inventada. Sim. E eu, quando nasceu minha filha, dizia assim, mas o Verdi o Biratã, até comentei com ele esses dias numa entrevista, eu escutava o Verdi entrevistar na época os professores Eladio Westpheld, da Universidade de Passo Fundo, que ele é mestre em literatura. E não existia documento. Eu comecei a pesquisar assim, cadê os documentos da cobra? Existe fato? Não existia nenhum registro escrito, materializado. Sim. Então, no ano de 2004, isso foi, eu conversei com o Verdi, até falei que era 2001. Sim. 2004, na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, eu cataloguei. Existe a cobra, agora tem identidade, ó. Nós temos aqui uma averbação no Escritório de Direitos Autorais no Rio de Janeiro, pela Liu Editora de Itapera. Nós publicamos a primeira edição do Monstro de Jacqui, Os Lagos Encantados. Ele foi um livro bem modesto. A coisa não existia, até hoje eu desconheço, até desafio aqui, se alguém tem outro registro aí. Ó, publiquei esse livro numa exposição aqui na Isapiec, que isso foi lá por 2005, numa tarde de 4 horas eu autografei 70 livros desse livrinho. Até essa semana uns amigos disseram, César, eu tenho os 3 livros da Cobra. Cara, nem eu imaginava que alguém ainda teria, porque eu achei que era uma brincadeira, muita piada, muita gozação. Fazia um bullying com alguns produtores que eu entrevistei, eu fui entrevistar pessoas para fazer o livro, a RBS, como você falou, fez 30 horas de gravação entrevistando pessoas em Espumoso, em Salto do Jacuí, para se transformar em 14 minutos num documentário das histórias curtas em 2008. Foi o primeiro tema de Histórias Extraordinárias do Rio Grande do Sul em 2008. E aí a gente manteve vivo esse trabalho, essa história, baseado, mas assim, ó, eu inventei uma lenda em cima de fatos que já existiam, boatos, mas se eu vi mesmo, eu nunca vi nada. Né? Eu também pode ser uma irara, pode ser uma ariranha, pode ser um galho no rio, pode ser, né? É como a lenda do Lago Ness, né? A lenda do Lago Ness, ninguém consegue provar. Mas daí, anos atrás, eu fui na Disney nos Estados Unidos, e lá tem a Disney Spirit, tem as lojas do Lego, tem uma serpente gigante dentro de um lago lá nos Estados Unidos, que o pessoal relaciona também. Onde você vai, sempre se fala em serpente. Eu mandei um livro ontem para a cidade de Itaqui, para um professor lá, e Itaqui também tem lenda de um monstro lá do lago. Todo lugar tem alguma, né? Todo lugar tem algo relacionado à serpente. Mas o que é isso? Daí eu comecei a estudar. A serpente está muito relacionada à fertilidade do solo, à vida, à perpetuação da espécie. Então, através dos tempos, nos povos, toda a cultura, a serpente tem muito disso. Aí, no livro também vai falar de alguma questão de crenças. Aí, no hinduísmo, se fala da deusa Naga, que é uma metade mulher, metade para cima mulher, metade para cima, para baixo cobra. Tu imagina com um bicho desses, né? Eu fora. E aí essas crenças mitológicas que existem, principalmente nessas religiões e algumas civilizações, sempre relacionadas à serpente. Né? Então, eu peguei isso aí e fiz assim, ó. Eu uso um pouco a criatividade e desenvolvi. Aí falavam que no Salto do Jacuí tinha a cabeça de cavalo, a cobra do Jacuí, né? Tu deve ouvir falar. Aí esse dia até brincava aqui no Zapiec que a cobra comeu um fuca, comeu um cavalo, comeu vaca, comeu boi, comeu passarinho, tudo ela leva para dentro do rio em noite de lua cheia. E também fala que foi uma mutação que aconteceu com ser... Eu tenho que ler o livro, depois não vou contar toda a história aqui da spoiler. Cada um tem uma forma diferente de retratar o tamanho de acordo com a crença, o medo e o imaginário de cada pessoa. A ideia do livro é um livro interativo para a pessoa ler, brincar, se divertir, presentear demais pessoas, demais amigos e valorizar a identidade regional, que é essa lenda da cobra. Eu digo, não é minha, acho que não é de você. Você falou que teu pai trabalhou na prefeitura. Sim, acho que é.
Primeira gestão aí, Primeira gestão dos primeiros prefeitos aqui de Espumoso, né? O primeiro prefeito, Guilherme. Seu Guilherme. E aí o que acontece? Nós temos um grupo de escritores, pedi autorização ontem aqui para a dona Claudete Rotaboff, que é filha do primeiro prefeito, Sim. e demais autores. São 30 autores de Espumoso que escreveram esse livro aqui, ó. Não sei se tu quer mostrar ali. Sim. Esse livro também, eu retratei a história dos balseiros do Jacuí, que são fatos reais que esse pessoal... Quando não existia ponte Espumoso de Tapera, existiam 5 balsas, que eu sei, mas deve ter mais outras travessias, entre Vitor Greff, Ernestina, Tapera, Espumoso, Alto Alegre e Campos Borges. E o meu bisavô, que era Roberto Textor e Emílio Júlio Textor, eles transportavam madeira da Serra dos Engenhos, Campo Comprido e algumas outras famílias da linha Ferrari, derrubavam pinheiro e levavam de carroça 9 juntas de boi, para uma carroça. Eles tinham em torno de 10 carroças, 180 bois puxando 10 carroças para levar a tora dessa região aqui do interior de Espumoso até onde é o município de Itaúba, de Salto do Jacuí, Estrela Velha, que é no caso a barragem da Itaúba hoje. Largavam lá 100, 150 metros nas chamadas bicas, e essas bicas eles levavam madeira embalsada até Cachoeira do Sul para exportar madeira, isso lá pelo ano de 1880, porque Espumoso não existia soja. Espumoso era tudo mato. A soja veio nos anos 70. 1970. Então, meus ancestrais Textor estão aqui na Serra dos Engenhos e Campo Comprido, Estrela Velha, e vieram oriundos lá de Santa Cruz, e vieram lá do Reino da Prússia e via Porto de Hamburgo. Aí é outra história que eu também pesquiso, né? Sim. Mas eu quis colocar no livro do Minhocão um pouco de pitada dessas histórias da região, do desbravamento, do pioneirismo, para deixar viva o quê? A identidade desse nosso povo, que é um lugar muito bom de se viver Espumoso. E como teu pai trabalhou com o seu Guilherme Joaquim Rota, foi um dos primeiros funcionários da prefeitura. E hoje o que acontece? Nesse livro aqui eu tenho 22 páginas sobre os balseiros do Rio Jacuí, baseado em fatos reais. Aí tu tem a história da cobra do Jacuí, em 3 edições. Vamos pegar aqui. Então, essa aqui, a segunda edição também, foi 2.000 exemplares comercializados na época. Livro de 78 páginas, hoje o Minhocão, em sua 3ª edição, ele já está, esse aqui... ele está com 138 páginas e com Bubi Goods para pintura, para a pesada pintar, se divertir. E esse aqui foi o primeiro com 21 páginas. Então, de uma ideia que eu ouvi o Verdi entrevistar outras pessoas que não tinham documento, comecei a pesquisar, comecei a fazer um trabalho. Isso aqui foram 20 anos da minha vida, até ontem eu olhei, entre fazer a primeira pesquisa e chegar nessa edição, 21 anos brincando de contar a história. E aí a meta é desafiadora. Serão 100 mil livros comercializados até o ano de 2030. Por isso, para vender esse livro ou atingir essa meta sozinho, eu não vou conseguir. Eu preciso que mais pessoas me ajudem, que conheçam a história. E o livro já passou agora com as ferramentas digitais. Você pode assistir no Kindle, baixa no site, na Amazon. Sim. Você linka ali, vamos pegar aqui, ó. QR Code também? O QR Code aqui, ó, você tem o marca-texto que a minha filha fez. Marca no QR Code, cai direto na Amazon, você lê a sinopse do livro. E olha que bacana, a Júlia que inventou. E se esse rio escondesse mais do que você imagina? Não é só o rio que esconde mais do que imagina. Espumoso esconde muitas histórias, Rodrigo, que nós não, nem eu e você, talvez a gente não imagina a riqueza cultural que tem no nosso município. Sim. Agora, se você permitir, eu vou pedir autorização para minha tia Nadir, lá no Elise Eduardo Magalhães, e a Rosane, minha esposa, que ela me desafiou há 2 anos atrás. César, eu quero escrever um livro da Pratinha. Sim. Da localidade aqui em Espumoso, que pertence ao 1º distrito. Nós estamos lançando agora, em agosto, na Festa da Pratinha, um livro baseado em fatos reais, com depoimentos e entrevistas de pessoas que lá viveram, da comunidade, e algumas nem estão mais lá, da trajetória de várias famílias que residiam na Pratinha. Tem o Rio Butiá, que a cobra do Jacuí deve ter ido passear algumas vezes lá. Pode ser que sim. Nas cobrinhas, nas parentes, né? Sim. Mas esse vai ser um livro baseado em fatos reais.
Então, independente de ser lenda e documentário, nós estamos com 3 projetos hoje. Esse da Pratinha, que já está em Porto Alegre, para você fazer a história das famílias, da comunidade. Foi um trabalho com 3 autores, Rosane, Pierezan, César e a tia Nadir, que ela também foi professora da comunidade. E a tia Nadir, ela quis deixar algo para a posteridade. E o que é isso? Imortalizar a memória daquele povoado naquela localidade. Eu, sinceramente, eu achava que nós iríamos fazer 50 páginas do livro. Quando nós chegamos a 340 páginas, a gente disse, vamos encolher um pouco e vamos deixar só com 280 a 290 páginas. Só da Pratinha ali. Só da Pratinha e a riqueza que tem de material na Pratinha, perdido, que aí você conversa com outro, acha uma foto aqui, outra lá, aí tu coloca no Face, alguém lá do outro lado do mundo te manda uma foto que ajuda a fazer os encaixes, né? Como eu trabalho em ilustração, a minha formação, e eu fiz outra especialização na área de engenharia da produção, eu gosto muito dos encaixes, que o pai da ilustração, Peter Druck, ele fala muito nos encaixes. Você é como se fosse um Lego, um quebra-cabeça. Às vezes, só vindo aqui na rádio, eu não sabia que o teu pai trabalhou e fez parte daqui a pouco desse livro. Olha como é bacana essa troca de informações, de experiência com as pessoas. E às vezes quando você sai de casa, entrevista as pessoas mais velhas e tal, opa, caiu o livro, aqui é ao vivo, aqui é sem cortes, ó, caiu o livro. Então, o que acontece? Você aprende muito. E eu tive a grata satisfação, como minha mãe era professora na Serra dos Engenhos, 32 anos, meu avô lia muito, um senhor lá, e que eu li Freud com 10 anos, ele tinha contos russos, contos italianos, eu tenho até hoje em casa esses livros, da década de 50, o meu avô colecionava contos, o seu Levon Fetalian foi vereador, e comecei a pesquisar muito, pesquiso genealogia também, nas horas vagas, aí eu estudo histórias de família, que é esse outro livro, ó. Nós temos, o último saiu com 750 páginas, que nós nos reunimos em 40, 50 autores, e escrevemos um livro de histórias de famílias teuto-brasileiras do Rio Grande do Sul. Eu escrevi na edição número 2 aqui da família Textor, na edição número 3 do Genealogia RS da família Schmidt, do Campo Comprido, e da família Kuhn, que também são meus ancestrais, os Textor e os Kuhn são meus ancestrais, ali da Serra dos Engenhos, Jacuizinho, Candelária, Santa Cruz. Então a gente está fazendo um trabalho também de resgatar e manter viva a identidade e a memória desses ancestrais que tanto fizeram por nós, para nós estarmos aqui. Esse livro você encontra hoje só na editora Este Edições ou no site genealogiars.com.br. Para quem gosta de pesquisa histórica, familiar, genealógica, esse livro aqui eu recomendo. E Espumoso iniciou também, bem antes do início do povoamento aqui, eu comecei a pesquisar que existia uma rota entre Soledade, Cerca Velha, Jacuizinho, Campo Comprido e a Cruz Alta, bem antes dessa rota aqui, de 1908, 1910, em Espumoso, quando veio os primeiros moradores. E aí eu converso com o seu Hildo Tati e outras pessoas, a colonização teuto-brasileira que existiu aí nesses matos da Serra dos Engenhos, como nós falamos, Campo Comprido, Campos Borges, essa região toda de mata fechada, se deu no início do século porque o pessoal veio atrás de quê? Da madeira. E os alemães que colonizaram a região, eles já tinham domínio do mundo a vapor, dessa parte tecnológica, e vieram colonizar a região estrategicamente para abrir mato, para ganhar dinheiro, para vender madeira. Quando terminou a madeira, quebraram tudo, daí tiveram que se reinventar, plantar soja na década de 70, e tem toda uma história da formação, digamos, da nossa identidade econômica, cultural, social da região. E eu acho que nós somos carentes, eu acho que nós podemos buscar mais autores, mais pessoas ainda para escrever sobre a região, sobre a cultura, sobre tudo. Eu acho que isso aí enriquece muito nesse trabalho de pesquisa, de formiguinha. Aí o seu Geli Crescins Tempo César, meu pai, 105 anos, faleceu e eu queria muito fazer o livro. Geli, vamos fazer o livro então do teu pai. Eu estou com 70 páginas, a história do seu Afonso Crescim, a gente está pesquisando, pedindo até aos ouvintes, alguém que conheceu histórias de vida do seu Afonso, e para também retratar em forma de livro, previsão em abril do ano que vem, ainda não tem data de lançamento, está no trabalho inicial de pesquisa, de entrevista, às vezes nós temos de noite, onde é que tu está, eu estou entrevistando pessoas aí,
E também o seu Antônio Vanini, se eu pedir, fomos visitá-lo, que eu estou devendo a história do seu Vanini aí como padeiro, acho que Sim. trabalhou na firma Rota também. Sim. Seu Guilherme Joaquim Rota, ele me contou que foi buscar ele em Erebango na época, ele residia lá. Para vir Erechim, naquela região isso, ali, né? Para vir fazer pão na firma Rota, fez o maior pão do mundo, foi para o Guinness Book em 1972 e está aqui conosco há 60 anos. Então, e mais um livro de receitas com a história de vida dele nós vamos fazer. Então, são todos projetos que estão em desenvolvimento. Eu acho que muitas pessoas têm muitas histórias que dariam um livro. Meu próprio pai talvez daria um livro. Seu pai, você dá um livro. Quer dizer, todos então, temos condições de fazer o próprio livro, que o que é isso? É a nossa história, a sim, nossa identidade. eu sou particularmente aqui uma pessoa que gosta muito de biografias. Eu gosto, já li muitas biografias, procuro sempre, né, ou resumido ou na sua totalidade. Sim. Documentários sobre biografias, seja de personalidades, seja de pessoas, seja de artistas, então é muito, muito bom, né, a gente conhecer um pouco do nosso povo, principalmente. A parte bélica, eu gosto muito de geopolítica, então gosto muito de entender o que acontece no mundo, que nem agora Xi Jinping e Trump se encontraram. Tá? E o que sobra para nós aqui no Brasil, né? Que história nós vamos contar para os nossos netos? Nós vamos ser colônia de quem? Sim. Nesse ritmo. E aí, sabe o que me assusta, Rodrigo? Que eu não sei se dá vontade de chorar ou falar ao público. Sim. Mas vou falar para vocês um dado que só pode ser mentira. 53% da população brasileira, o pai não lê para o filho. A mãe não lê para o filho não lê. Cara, como é que nós vamos competir em termos global com Coreia do Sul, com outros players aí, com ecossistemas de inovação ao redor do mundo, se as pessoas no Brasil nem sequer leem? Talvez leem via celular, mas muito pouco. Sim. Não é jogar tigrinho no celular, que hoje tem um problema de 100 e poucos bilhões de reais e as pessoas gastando o que não tem para jogar bet, jogar tigrinho, e você acaba não lendo, não se desenvolvendo, não investindo num curso. Talvez a falta de leitura que leve as pessoas a esse tipo de entretenimento. Esse desesperado para o entretenimento, mas assim, cara, e daí entra a questão financeira, a pessoa está falida, está comprometendo o que ela tem, o que ela não tem de rendimento, porque faltou o quê? Educação financeira. E às vezes, se você tem uma educação de base, educação financeira, lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro de 20, 30 reais, você sabe que é humanamente impossível você gastar mais do que ganha e ser rico. Existe uma coisa chamada disciplina. E não é ganhar, mas tu é rico, tu ganha, tu não sei o que. Cara, às vezes para você ter algumas coisas, tem que abrir mão de outras 10. Sim. Para mim, estar aqui hoje falando contigo e abrir mão de noites de sono. Às vezes eu fico até 1, 2 da manhã, o pessoal, como é que tu tem tempo para fazer isso? Cara, ou você foca e não fica assistindo aquelas futilidades na TV e pega e faz. Uma noite por semana, esses dias, escaneei mais de 100 fotos numa noite. Sim. Que às vezes, em vez de estar dormindo e estar não sei o que, a pessoa pode focar algo para si. Fazer um curso à distância. Sim. Esse tipo de coisa, usar a internet, que eu acho que ela é importante. Inclusive eu vendo livros para crescimento, né? Para crescimento e autodesenvolvimento. Eu acho que jamais eu estou falando mal do celular, que tanto é que a gente está usando o celular como forma de atingir o maior público. Sim. Mas assim, vamos usar essa tecnologia para crescimento e desenvolvimento pessoal e também a minha mensagem, além da questão do desenvolvimento cognitivo, para as pessoas lerem mais, para você levar o nome dos famosos fora daqui, esse livro também fala muito no alerta e preservação das espécies no exuberante Rio Jacuí. Aí é uma história, é uma fábula, na verdade, esse livro, com fundamentos de verdade que você pode usar em sala de aula, você pode presentear amigos, enfim, é um trabalho lúdico. Até pedi para 4 psicólogos aí na feira, assim, pessoal, eu quero ouvir crítica do livro, o que pode ser melhorado, porque se eu um dia fizer a 4ª edição, eu já sei que isso serve, isso não serve, isso está adequado para o público leitor. Sim. E como ele é um livro infanto-juvenil, a ideia é você estimular as pessoas a ler. Não só esse livro, como vários outros livros. Muito bem. Essa questão aí das pessoas, né, aproveitarem o seu tempo, que realmente vai desenvolver, né? Elas têm muitos livros aí físicos, né? Livros físicos, né? Que usou o Pai Pobre e o Pai Rico ali, que, enfim, tem outros. Você pega ali na internet, vai ali, né? Já que você gosta tanto, né? Tem um monte de livros. Você bota ali, eu quero um livro de esse desenvolvimento pessoal, profissional. Ali tem uma listagem ali, né? Uma autoajuda, enfim, uma listagem ali, né? E você, com certeza, vai aproveitar o seu tempo. Aqui o César Perezan, que é autor, né? Está trazendo essa belíssima obra aqui para nós,
né, essa belíssima obra aqui que você encontra no Amazon.com.br, estantevirtual.com.br, você encontra na Casa del Livro, na Espanha, em euro, inclusive, se alguém quer comprar em euro, ele está lá na Casa del Livro, né? Eu fiz uma parceria com uma Marketplace, que é essas empresas de plataforma digital, que é difícil fisicamente eu sair em tudo que é lugar vendendo livro com a pastinha, devido à atividade profissional. Sim. Então você terceiriza esse processo para essas empresas e mais 40 livrarias físicas via editora Viseu, que tem o contato, essa editora é de Maringá, pode acessar ali viseu.com.br, e você em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet, você pode estar lendo ele tanto na forma digital, via Kindle, via Google Books, ou no próprio Amazon, você pode ler ele digital, adquirir no formato digital ou físico. E ainda, nós tivemos isso famoso, a Academia de Letras dos Municípios Gaúchos, lançamos o livro aqui, 400 anos das missões, 1626 a 2006. Aqui com a professora Claudete Rotaboff e alguns outros escritores aqui, Gabriel Colli, a Dora Lia Moreto Zufo, também esteve o Mário Bertani, eles fizeram os seus livros e eu trouxe aqui, em primeira mão para vocês, está na Almurs, que é o livro sobre as missões jesuíticas, seus 400 anos das missões jesuíticas, que eu também escrevi sobre as nossas reduções, os povos Guarani, os povos originários, e se comemora os 400 anos. Então eu participo em academias de letras e a gente promove também conhecimento. Como é difícil você viver de livro, eu fiz um investimento que eu estou torcendo para esse projeto dar certo e criar e ter um público abrangente bem grande. Mas tem livros que você publica de forma de cooperativação. É um livro cooperativado com 30 autores. Esse livro aqui é sobre genealogia, esse é sobre história aqui dos 400 anos das reduções, que esse ano se comemora os 400 anos das reduções. Mas o que tem a ver esse livro com o livro que você tem na mão do Minhocão? Tem uma lenda dos 3 corretões de ouro aqui, que o seu Lema também fala que existiam aqui no Rio Jacuí, uma corrente com um baú de ouro que a cobra vigia aqui no fundo do Rio Jacuí, que tem a ver com a história dos jesuítas que passavam de São Miguel e iam até a redução de São Joaquim, que é onde é que era a redução de São Joaquim, que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Era a redução que existia aqui em Barros Cassal, que antes Formoso é filho de Soledade. Sim. Barros Cassal é filho de Soledade. Tunas é filho de Soledade. Essa redução de São Joaquim era na primeira etapa, que diz assim, do período missioneiro. Ela lá por 1630, 1650, ela não era construções de igreja como a nossa aqui, era tudo feita de maneira rudimentar. Sim. E foi dizimada pelos bandeirantes paulistas através de Raposo Travares, tanto São Joaquim como a redução de Santa Teresa, que é a atual cidade de Passo Fundo. E nesse livro fala do tesouro dos jesuítas, fala de maneira lúdica também, que os jesuítas deixaram um tesouro aqui em Espumoso, que deve ter o tesouro aqui no fundo do Rio Jacuí, para despertar o imaginário também, para fazer essa provocação. Mas o que é realmente o tesouro? Será que é um monte de ouro, prata e diamante do fundo do rio? Ou é a nossa própria história, a nossa erva mate, a nossa economia local, o nosso trigo, nossos valores culturais que tem que ser despertado e trazido à tona? Então é uma provocação também o livro nesse sentido, que ele fala também desse episódio jesuítico missioneiro. E aí tem muitas figuras ali que falam não só da cobra do Jacuí, sobre os jesuítas, sobre o monge que salvou o menino do ataque da cobra, fala em fé, perseverança, superar seus próprios medos, suas vaidades, para você dar um passo para frente e jamais retroceder um passo atrás, né? Não podemos desistir dos nossos sonhos, e eu acredito que a mensagem é essa: você tem que acreditar que pode dar certo e fazer um mundo melhor. E sozinho a gente não consegue fazer nada nesse mundo. Eu tive que buscar agora porque eu estava de certa forma acomodado, saiu essa história, uma, duas versões, tá bom. Cara, mas às vezes uns amigos têm que desafiar: César, essa história não pode morrer contigo. E às vezes vocês estão me ouvindo, vocês têm tantas histórias bonitas de superação, até tristes, mas que podem servir para alguém se superar. Escrevam, anota na cabeceira da cama lá, numa folha,
Eu faço isso toda noite, dei uma ideia, às vezes escrevo o tópico. Na semana seguinte, tu vai te motivando, porque não é toda hora que tu sai escrevendo também, né? E hoje tem as IAs que facilitam para você organizar as ideias também. Próprias figurinhas do Monstro Jaqui foram todas feitas por IA, por ferramentas que eu fui aprender para fazer essa parte do livro, né? Então você tem que usar a criatividade e as ferramentas hoje de inteligência artificial e tal para você se projetar o teu trabalho, ter, assim, perspectivas melhores, né? Porque se você vai olhar para o mundo hoje e escutar tudo que tem de notícia ruim o dia todo e de situação, às vezes até do próprio país, dá vontade de só se enterrar, fazer igual aquele bichinho lá, a ema, né? Sim. Enfiar a cabeça no buraco, no meio do buraco e ficar lá, não sair de casa. Mas nós Hibernar. temos hibernar. Como nós estamos no inverno, nós temos que pegar esses dias frios e vamos transformar em valor agregado, a desenvolver o potencial da região. Nós temos um potencial hoje de indústria aqui na região, de soja, milho, trigo, de leite, o comércio bem desenvolvido em Espumoso, a indústria. Nós temos um potencial turístico para trazer para Espumoso também enorme, tem projetos aí que tem que unir iniciativa pública e privada para desenvolver mais a região. Olha que bonita a feira aqui, Exapiec, ó. Teve gente de tudo que é lado, hotéis lotados, economia, o pessoal da feira, o pessoal aí comprando produtos naturais aí da nossa agricultura familiar, da nossa cooperativa, gerando negócio, trazendo dinheiro para dentro do Espumoso. Então, o turismo regional, a Cobra do Jacuí é só uma história que em outros países, outros locais que eu já viajei, se você for ali em Canela, na Floribal, tem uma serpente gigante, um monte de bichinho. Você vai a alguns lugares que os caras pagam. Tu vai no Floribal, acho que é mais de R$70 para você entrar no parque para ver uma cobra. Mas lá é bonito, tu paga. Aqui o pessoal às vezes brinca e debocha. Sim. Então, essa questão cultural, nada contra. O pelego, às vezes você vai comer uma sopa de pão em outras cidades, você paga R$150. Sopa de pão aqui a gente não come em casa. Sim. Mas só porque é chique no outro lugar, tu vai lá. Então a gente tem que mudar o nosso mindset e atrair pessoas para Espumoso para gerar negócio, gerar renda, desenvolvimento. Eu acho que isso que é bacana. Muito bem, conversamos com o escritor espumosense César Augusto Pierezan, que está lançando mais uma obra aqui, né? O Minhocão do Jacuí, Lagos Encantados. E os Lagos Encantados têm aqui muita história legal, né? Tem a ludicidade por trás, tudo isso, claro, e tem também para as crianças aqui, é para todas as idades, viu? Você que cresceu ouvindo as histórias do Minhocão, né, da Cobra do Jacuí, aqui para as crianças colorirem, e para você também, quiser colorir, adulto e criança, tá? Todo mundo aí pode colorir e ler essa bela obra aqui, falando aqui da nossa lenda aqui, principal lenda aqui da nossa região, né? Que vai daqui, acho que até Salto do Jacuí. Até Salto do Jacuí, Vitor Greff. Vitor Greff fez também. A cobra não se restringiu somente a Espumoso, ela passeou por todas essas áreas aí do Jacuí. O Jacuí, ele nasce ali em Passo Fundo, entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha, e deságua lá no Rio Guaíba. Então você tem vários afluentes do Rio Jacuí que fazem o maior complexo hídrico. Aí o livro serve para você estudar a geografia. Sim. Eu tive que estudar a geografia também, que são mais de 5, 6 represas. Inclusive essa 800 quilômetros de extensão tem o Rio Jacuí. Então é o maior rio do estado. Inclusive essa cobra, não sei se você tem, se fala em memória, foi avistada também no São Bento aí também, uma época aí. No São Bento, isso. O pessoal também tem aí, então. No São Bento, no Rio Colorado, isso, que é afluente, Colorado aí. No Rio Butiá, e diz, mas não é só com a construção das barragens, existe uma família que o cidadão lá jogou de avião e caiu, ela se reproduziu. Aí outro já diz que veio numa mala de garupa, outro já diz que foi um experimento aí lá dos túneis de Birubá, experimento nazi, que também acabou dando mutação. México, né? México, cada um usa a sua criatividade, e o bacana é isso, é inovar, é criar, inventar. E hoje se fala muito em inovação das empresas, até na empresa que eu trabalho aí vai ter o InovaCoop agora, que vai trazer um evento de inovação de várias pessoas do estado e de outras regiões. Passo Fundo lançou essa semana uma área de inovação ali do Vale de Passo Fundo, né? Numa instituição de ensino, que é para trazer inovação, mais de 13 milhões de reais para investir em inovação. E o que é inovação? É você pegar uma ideia que às vezes, de noite eu pensei, o cara pensou em fazer um celular um dia, inventou, claro que levou a vida toda, lá tem até o livro dele, a biografia dele. Mas assim, hoje nós temos dispositivos digitais, tem todo num pitch
que é uma ideia, às vezes você numa ideia, numa risada, numa roda de amigos, surge uma ideia que pode transformar. O que é a inovação? A inovação não é algo que se inventou agora no nosso século. Para nós trabalhar inovação na empresa, eu tenho especialização em inovação também, uma das minhas 3 pós que eu fiz, a inovação é a mãe da necessidade. Platão já disse que inovação é a mãe da necessidade há 2000 anos atrás. E hoje está todo mundo falando inovação, que é bonito. Cara, mas há 2000 anos atrás o cara falou que inovação é a mãe da necessidade. Sim. Então, se você perceber que alguém está com necessidade e você pode ganhar valor, por que não você fazer algo novo? E aí, com a editora, eu fiz todo um estudo, um planejamento estratégico, e você sabia que também me chamou a atenção, 36% é aumento de consumo de livro físico no Brasil. Olha o que eu vou te falar agora. Depois tu confere aí nas redes sociais e no site. Aumentou o consumo de livro físico no Brasil porque as pessoas não aguentam mais só celular. Ou as pessoas estão entrando em paranoia, isso jovem, criança e adulto. Só o celular é bom, até um limite. Tudo é remédio e veneno. Até a água Sim. é bom, mas excesso de água faz mal. Sim. A comida também. Mas assim, hoje nós temos tanta informação tecnológica que as pessoas estão precisando parar, respirar e ver o que está acontecendo, olhar mais a paisagem do que passar esse mundo aceleradíssimo demais. Sim. Então o livro, se vocês verem, ele voltou a aumentar de 35% a 36% a compra de livro físico. É um bom mercado hoje para você apostar. Você que pensa hoje em lançar teu livro, porque tem um mercado sedento por novos conteúdos, porque assim, só no mundo digital parece que não é a mesma coisa. Eu particularmente fui criado com livros, coleciono livro lá em casa, e o digital terminou a luz também, claro, se pegar fogo, tu vai perder o livro. Sim. Mas o digital também parece que aquele folhear... o cheiro do livro, folhear o livro, o barulhinho ali. E olha o bacana, tem faculdades de Harvard e outras faculdades do mundo dizendo que esse processo de você pegar o livro, manusear, vocês têm o que é o sentimento que tu sente? Sentimento de presença. Hoje nós estamos dentro de uma casa com 4, 5 pessoas e nós não temos mais sentimento de presença. O livro é para trazer o sentimento de você saber o que está fazendo do presente agora. É eu e o livro, eu estou me desenvolvendo, aprendendo, lendo e concentrando. Aí isso você desacelera teu cérebro. Sim. É muito bacana, isso tem inclusive, tem exames médicos que se fazem, se provam em universidade, que nós estamos indo assim, onde é que nós vamos parar indo desse jeito? Então a humanidade está se reinventando e voltando ao velho e bom livro de cabeceira como forma de se desenvolver intelectualmente e forma assim também de aprender, mas também de relaxamento. O livro é um bom companheiro, e sempre foi e sempre será, a meu ver. Muito bem.